Durante séculos, Belmonte guardou um dos maiores segredos da história de Portugal. Foi lá que uma comunidade judaica conseguiu sobreviver em silêncio à perseguição da Inquisição. Hoje, essa mesma história está a atravessar o Atlântico. Há cada vez mais brasileiros que chegam a esta vila da Beira Interior para descobrir as origens da própria família. E há quem esteja a transformar essa procura num novo motor de desenvolvimento turístico. É a reportagem especial desta semana. À primeira vista, Belmonte parece apenas uma vila histórica do interior do país, mas basta entrar na antiga judiaria para perceber que aqui se guarda uma história diferente. Durante séculos, muitas famílias continuaram a praticar a religião judaica em segredo, preservando tradições que atravessaram gerações. O caso de Belmonte é particular. Aqui em Belmonte sobreviveram os últimos criptojudeus até ao século XX e até ao século XX faz toda a diferença. Desde a expulsão dos judeus em Portugal com o nosso rei Dom Manuel, em 1496, em que muitos judeus conseguiram ir embora, mas outros tiveram que ficar e passaram pelo batismo, estas famílias aqui em Belmonte mantiveram sempre a religião em segredo, em seio familiar, o tal criptojudaísmo. Em casa praticavam o judaísmo e fora das suas casas praticavam a religião cristã, que funcionava como uma espécie de capa para esconder a sua verdadeira religião. E até ao século XX mantiveram a religião em segredo. Só depois do 25 de abril de 1974 é que deram os primeiros passos para serem reconhecidos como judeus por parte de Israel, e isso aconteceu em 1989. É precisamente essa autenticidade que faz de Belmonte um dos principais destinos do turismo judaico em Portugal. Todos os anos chegam visitantes de vários países, entre eles cada vez mais brasileiros. Temos turistas brasileiros que apenas visitam aqui o Museu Judaico, mas depois também procuram o Castelo, por causa de Pedro Álvares Cabral, e o Museu dos Descobrimentos, sim. O ano passado, de 2025, o anual, em todos os museus, portanto, tivemos cerca de 4.800 brasileiros. Atualmente, estamos mais ou menos aqui no Museu Judaico com cerca de 200. Para perceber esta ligação entre Portugal e o Brasil, é preciso recuar alguns séculos. Muitos cristãos novos portugueses partiram para o Brasil em busca de uma vida longe da perseguição religiosa. Levaram consigo costumes, tradições e uma identidade que continuou escondida durante gerações. A contribuição dos portugueses de uma forma geral e dos cristãos novos, os judeus que vieram aqui para o Brasil, particularmente para a região do Nordeste e mais particularmente ainda para a região de Pernambuco, de onde vão se espalhar depois por todo o país e por toda a região, é muito grande, não é? Logo após o descobrimento, são centenas ou milhares de famílias que vêm, não é, das judiarias. É um período que em Portugal havia acabado de haver a expulsão por Dom Manuel, e esses judeus que já vinham da Espanha de 1492 e 1496 com a expulsão em Portugal, eles não têm muito para onde ir. E é nesse período, a partir do 1500, que surge o Brasil. Então o Brasil aparece como uma terra assim, de esperança, onde eles pudessem voltar a viver livremente, né, longe das perseguições religiosas. E a partir de 1536, a migração, né, de judeus de Portugal para o Brasil se identifica ainda mais por conta da chegada da Inquisição, oficialmente, não é, ao solo português, ao Reino de Portugal. Durante muito tempo, esta foi apenas uma história conhecida por investigadores. Hoje, tornou-se um fenómeno turístico. Brasileiros atravessam milhares de quilómetros para conhecer as ruas onde viveram os antepassados, e alguns decidiram ir ainda mais longe. Jaime Foxberg nasceu no Brasil, mas foi em Belmonte que encontrou uma oportunidade. Comprou casas antigas na judiaria, recuperou-as e transformou-as em alojamentos para receber quem faz a viagem em busca das próprias raízes. Vim a Portugal procurar a raiz da minha avó, e eu achei primos aqui em Lisboa, e cheguei, fui na aldeia da minha avó, fui na Vila Nova de Foscoa, fui na aldeia do meu avô, de Vila Flor. E de repente eu descobri assim, um mundo assim, que era completamente desconhecido para mim, né? Isso me deixou muito, muito emocionado. E como eu estava como turista, eu comecei a entender
peguei inclusive um guia que faleceu ano passado, José Domingos Levi, um português, os maiores celebridade, conhecimento sobre a herança judaica. E ele vivia aqui em Belmonte, ele se tornou muito amigo. E a gente começou a entender que as pedras nas vilas contam histórias. Tem marcas de cruciformes, tem marca da mezuzá, onde os judeus colocavam um amuleto. E eu estava andando aqui na Rua Direita, porque quem não sabe, essa Rua Direita, a Rua Nova, geralmente é a Rua da Judiaria, exatamente a Rua Direita é a Judiaria de Belmonte. E eu olhava para as pedras e de repente eu vi uma casa assim, abandonada, assim, somente as paredes, e eu vi uma mezuzá, não a mezuzá em si, mas a marca da mezuzá, do amuleto judaico, os judeus beijam antes de sair de casa, eu vi. E isso me deu uma emoção tão grande, eu estava muito emocionado com a visita, com a descoberta das minhas raízes portuguesas, e de repente vi que vende-se a casa. E eu fiz um impulso que o empresário não deve fazer, assim, de forma irresponsável. Liguei para o rapaz que estava vendendo a casa, falei para ele, quando veio para cá, ele veio, eu falei, quanto é a casa? Ele falou 22 mil, eu falei, eu compro. Aí comprei uma casa que não sabia nem o que fazer, mas comprei aquela casa por causa daquela marca. E no início comecei a pensar o que eu vou fazer com essa casa e começou essa iniciativa de fazer turismo, principalmente em Belmonte, né? Comecei a comprar as casas, reformar as casas, estavam bastante abandonadas, essas vilas, as casas foram muito abandonadas. Fiz alojamento local, depois criei também o turismo de herança judaica em Portugal, principalmente para Israel e para o Brasil. Mais do que investir em alojamento, o objetivo é criar uma experiência. Uma viagem onde se cruza turismo, identidade e memória. Hoje em dia a gente tem uma imigração muito grande de brasileiros em Portugal. E o que acontece no Brasil é um fenômeno único no mundo, talvez pela cultura brasileira, uma cultura muito mais aberta. Você pode ser tudo ao mesmo tempo, ela absorve tudo, né? Tem muitos desses imigrantes que eles descobriram sua ascendência judaica já no Brasil. E eles chegam aqui e começam a procurar as comunidades judaicas e quer se aproximar do judaísmo. Então essa relação desses brasileiros junto com esses portugueses que se encontram, vem acontecendo um fenômeno novo nessa questão, graças à imigração de muitos brasileiros que chegaram a Portugal. Este é apenas um dos projetos que procuram transformar Belmonte num destino internacional. Durante muitos anos, Belmonte foi procurada sobretudo por quem estudava a história do judaísmo em Portugal. Hoje, o perfil dos visitantes está a mudar. Há quem venha apenas conhecer, mas há também quem viaje milhares de quilómetros para descobrir uma parte da própria identidade. Eu tenho alojamento local, eu tenho em funcionamento no momento 8 alojamento local, tenho mais 3 em construção, eu tenho uma loja também de artigo judaico, eu tenho vinho kosher, vinho judaico, feito aqui também na região da Beira, né? E isso é que eu trabalhei, e logicamente os grupos que vêm tanto de Israel, agora mesmo tive um grupo de 45 pessoas que vieram de Israel. Isso também é muito importante, que isso é uma coisa que promove não só a minha economia, mas também promove a economia de Portugal. Logicamente, isso gera emprego, gera trabalho, e isso é muito importante, esse tipo de iniciativas, não só de mim, mas outras pessoas que são empresários aqui em Portugal oferecem isso ao Portugal. Um interesse que começa muito antes da viagem. Muitos passam meses a investigar árvores genealógicas, procuram apelidos, procuram documentos, procuram respostas. E quando encontram Belmonte, a viagem torna-se inevitável. André Stern conhece bem essa procura. Criou uma rota turística dedicada ao património judaico português. Um percurso que liga Lisboa, o Alentejo, Belmonte e outros locais marcados pela presença sefardita. Os tours, eles são de acordo com os dias e pela região. Então, tem de 1, 2, 3 dias que você vai para a região do Mar Coimbra, Porto e variações, você vai para a região do Alentejo, volta, mas tem um roteiro de 8 dias que você percorre Portugal inteiro, seria o roteiro completo do patrimônio judaico de Portugal. Não é apenas uma visita guiada, é uma viagem construída a partir da memória e cada canto da cidade de Lisboa conta a sua história. Porque é um local com muita história, muita relevância, tanto religiosa, histórica, cultural, enfim, a gente conversou, né, gastronômica, enfim.
E eu achei ela pouco explorada. Eu recolhi pelo país todas as evidências, né, principalmente arqueológicas, para provar, né, que os judeus estiveram sim aqui, e através da história, né, mesmo, e para mostrar para as pessoas o quão importante foi essa presença para todos, né? Percorremos os locais históricos da presença judaica de Lisboa. Começa ali na praça do município, quando é possível descemos no Museu do Dinheiro para ver o troço da muralha. Seguimos ali pela Praça do Comércio, né, pelo Arco da Augusta, passa assim no antigo local onde era o pelourinho da cidade, né, o mercado de escravos, e de lá a gente consegue já ver onde era a sinagoga, que é bem ali na Rua dos Fanqueiros. E aí já chega na Alfama, né, o Chafariz del Rei chega na Alfama, sobe pela Rua da Judiaria, sobe até a Sé, onde tem aquela estrela de Davi na entrada, que é um mistério, né, várias especulações, mas ninguém sabe de fato o que é. E descemos ali, aí andamos pelo gueto, passamos onde era a sinagoga, né, que é toda aquela região Rua da Prata, né, tudo era o gueto, né. E aí chegamos ali pela Praça da Figueira, ali no Rocio, e vamos até a estação de comboios. Este interesse crescente dos brasileiros está também a reforçar uma ligação antiga entre os dois países. Uma ligação que continua viva, mais forte agora em Belmonte, que acolhe o novo consulado honorário do Brasil. O consulado pode ajudar para ser um facilitador. Estamos a 300 km de Lisboa, é claro que para os brasileiros 300 km não é nada, para nós portugueses é muito, se bem que temos autoestradas a ligar-nos a Lisboa, mas podermos dar informações a todos os brasileiros que as necessitam e, ao mesmo tempo, ver produtos portugueses a poder estar a ser integrados comercialmente no Brasil, e isso deixar-nos muito satisfeitos, para além dos intercâmbios culturais que tem de haver, para além também nos passos que temos de dar, tendo em conta que Belmonte tem as duas componentes. Aqui nasceu Pedro Álvares Cabral, tem uma comunidade judaica muito fora do comum, mas muito honrada e muito respeitada, e que também é conhecida e muito respeitada no Brasil. Para António Dias Rocha, a ligação vai muito além da diplomacia. É também uma forma de aproximar dois povos que partilham séculos de história. É uma história que muito nos honra, e é para nós um grande privilégio podermos dizer que o belmontense mais ilustre de sempre, Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil. E, portanto, temos uma honra muito grande em ter essa referência e em dizer que em Belmonte todos os brasileiros é como se fossem nossos irmãos, e queremos que se sintam como se estivessem nas cidades deles e nas casas deles. O encontro que hoje acontece através do turismo, mas que começou há mais de 500 anos. O investigador Jacques Ribemboim acredita que o interesse crescente dos brasileiros não acontece por acaso. É o resultado de uma história que durante muito tempo permaneceu esquecida. Hoje, grande parte da população que redescobre ou descobre essa ascendência judaica e toma consciência desse passado judaico-cristão novo, e se engaja, né? Adquire uma simpatia e algo, né, muito perturbador, eu acho que na própria psique do ser humano, é como se a cada indivíduo quisesse perseguir, não é? Perfazer, eu diria assim, um processo, uma injustiça que foi cometida há séculos atrás, e reparar essa injustiça histórica, seja pela retomada outra vez do judaísmo, seja simplesmente pela adoção, né, desse carinho especial por esse passado que estava escondido e que aflora atualmente. Belmonte conhece bem o peso do passado, guarda um dos capítulos mais marcantes da história de Portugal. Mas hoje essa história escreve-se de uma forma diferente. Uma história que deixa de viver apenas nos livros ou nos museus. Passa a viver nas ruas, nos alojamentos, nos percursos turísticos e nas pessoas que aqui chegam todos os dias.